Pessoal, bom dia então a todos, sejam bem-vindos. Aula de hoje, a gente continua sobre a aproximação linear de sistemas físicos. O foco de hoje na nossa aula, na nossa prática, no guia de prática 4, é analisar as características de sistemas subamortecidos, além de modelá-lo. Então, nós vamos obter um modelo para a fanplate, mas mudando os parâmetros dela para que ela tenha um comportamento subamortecido. A aula de hoje eu não falo somente sobre a prática, eu vou falar também sobre a correção. Na verdade, eu vou falar mais sobre a correção do relatório que eu vou entregar hoje do que sobre o guia de prática em si, tá? Por quê? Os relatórios estão terríveis. Porque há os mais diferentes erros, tá? Nos relatórios. Eu separei alguns aqui mais comuns, lógico, sem identificar o autor, mas eu separei uma série de erros cometidos na escrita dos relatórios e vou estar discutindo, orientando vocês sobre como estar escrevendo os próximos trabalhos, a fim de evitar notas tão ruins como os desse primeiro relatório, tá? Na sequência, terminando essa fala aí sobre o relatório, eu explico o guia de prática de hoje. Bom, de modo bem simples, antes de entrar na questão do relatório, que vai ser uma parte mais demorada, acho que todo mundo recebeu aí a notificação em teoria, né, sobre a entrega do laboratório. Como tem aluno que faz a disciplina e o trabalho, ele é conjunto tanto para teoria quanto para laboratório. A chamada do trabalho foi aberta em teoria, todo mundo percebeu e viu isso lá, né? Sem maiores problemas. Caso tenha alguém que não faça teoria e precisa receber o trabalho aí, me informe, por favor, entre em contato. Mas eu acho que todo mundo que está nessa turma de laboratório também está matriculado na turma de teoria. Bom, então vamos começar aqui a falar sobre o relatório. Pessoal, eu separei alguns trechos de alguns relatórios. Estou mostrando o que foi me entregue e o que deveria ser entregue. Então, eu vou fazer uma série de comentários. Esses comentários, uma grande parte da turma cometeu esses erros. E vamos tentar melhorar aí para os próximos trabalhos, né? Então, vamos começar aí. Bom, primeira questão. Estilo de escrita, tá? Lembrem-se, tudo que eu vou falar aqui eu estou me referindo à escrita de um relatório, à escrita de um artigo. Ambos documentos que vocês vão me entregar ao longo da disciplina são textos técnicos científicos. Portanto, eles têm regras para serem escritos. Eu não posso escrever esses textos de qualquer forma. E teve gente que escreveu isso para mim de qualquer forma. Uma das regras que a gente tem na escrita de um texto científico é que o texto científico, relatório, artigo, capítulo de livro, são textos que devem ser redigidos na terceira pessoa do singular, ou seja, de forma impessoal. E algumas pessoas escreveram para mim como se estivesse conversando comigo. Nós analisamos isso, depois nós pegamos esse modelo e trabalhamos naquilo. Queremos controlar respectivamente. Não. Tá? O texto deve ser escrito de forma impessoal. Começa aí no estilo de escrita. Esse talvez seja o primeiro passo. Esse trecho que está em vermelho, eu retirei dos relatórios, tá? De mais de um relatório, que aqui tem relatório de várias pessoas. Trechos, né, na verdade. Então, o sujeito vai lá e me escreve que inicialmente identificamos as variáveis de entrada e saída de cena como sendo a velocidade do ar que o cooler irá produzir e a posição que queremos controlar respectivamente. Bom, não dá para trabalhar com essa conjugação verbal. O tempo verbal está errado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é questão de jargão técnico, tá? Vocês já são alunos do 6º período. Então, usem o jargão técnico. Eu tenho certeza que quem fez português instrumental lá no 1º ou 2º período, não lembro qual é o período aqui, com o Rodrigo Alves, eu tenho certeza que o professor Rodrigo falou: você está escrevendo um texto técnico, use os jargões técnicos da sua área.
gente está falando de velocidade de ar, tá? Nesse trabalho que foi modelado, mas esse trabalho de ar aqui é um fluxo de ar. Vocês já fizeram termodinâmica e estão fazendo agora mecânica do fluido, pelo menos para quem está regular aí no sexto período. Então, vocês já viram lá que fluxo, tá? Quando você tem fluxo, não interessa se é de líquido, se é de ar, mas você está tendo um fluxo. Esse fluxo ele pode ser laminar ou ele pode ser turbulento. Então, esses termos técnicos têm que aparecer. E teve gente que falou de vento, falou de corrente de ar, falou de tudo que se tem no popular, mas esqueceu do termo técnico. Então, tem que prestar atenção nesses termos técnicos, tem que prestar atenção no tempo verbal, tá? Bom, o que acontece? Como que esse texto aí que o aluno colocou deveria ser escrito? No sistema em estudo, tem-se como variável de entrada a velocidade do fluxo de ar produzido pelo cooler. Ponto. Além disso, do ponto de vista de controle, é de interesse controlar o ângulo formado entre o eixo normal e a placa. Portanto, a posição angular da placa é a variável de saída desse sistema. Bom, dei as mesmas informações que estava do lado de cima, sem aparecer no texto, sem aparecer eu como pessoa, eu como escritor ou a minha dupla como escritor, tá? Então, essa é a primeira dica. Pessoal, só um minuto, por favor, eu retorno. Ah, mas tira o pé do chão. Tá puxado? Larga de ser chato. Bom, retornei. Então vamos lá. Outro erro comum na escrita: descrição de equacionamento matemático. Os mais diferentes tipos de erro aqui na descrição de variáveis. Então, olha, primeiro, teve gente escrevendo fórmula conceitual errada, tá? Se eu estou falando de somatório tem que ter índice. De onde começa? A variável que vai ser alterada e até onde essa variável minha termina. Aí a pessoa escreve, coloca ali para mim uma constante e está somando constante. Vai somar essa constante até quando? Então tem que tomar cuidado, gente. Vocês estão no sexto período. Além disso, então o problema começa na escrita da equação matemática. Depois na descrição das variáveis. Terceiro, indentação dessa descrição de variáveis. E um erro genérico aí da turma. 90% da turma usando o advérbio onde para a descrição de variáveis. Advérbio onde é advérbio de lugar. Ele não cabe nessa frase que descreve variáveis, tá? Se você acha isso em algum texto, se você acha isso em livro, tá errado. De acordo com a norma portuguesa, isso tá errado. O advérbio onde ele é para lugar. Onde estava o copo, onde estava o cachorro, onde estava o carro. Lá ele serve. Aqui para descrição de variáveis, não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso descrever as minhas variáveis em tópicos. Teve gente que foi lá, pega e descreve uma seção de tópicos. Aí você tem uma equação lá com 10 variáveis, você está gastando 10 linhas suas de texto para colocar, para listar variáveis. Não é isso que a gente deve fazer. Você não tem espaço de texto para isso. Você não tem espaço na página para perder uma linha ali, para ficar perdendo o resto de linha. Então, coloca tudo em texto contínuo. E segundo, além disso, a equação matemática ela faz parte do texto. Então, a equação matemática recebe pontuação. Seja essa pontuação vírgula, seja essa pontuação o ponto final. E o pessoal passou nisso daí por passar. Simplesmente foi, deu sequência no texto e vamos que vamos embora. Tá? Não é assim que funciona. Então, a equação matemática ela tem que ter suas devidas, tá, indicações, seus devidos índices. Tem que ter a pontuação ao final da equação. Uma vez que eu tenho a equação, não existe indentação, a não ser que você não vai dizer nada sobre essa equação. A equação sua é um resultado final, tá?
você não tem que descrever variável, você não vai comentar nada sobre a equação. Então, sim, quem tá falando? Joseph, sim. É o Joseph. Desculpe te interromper, mas só que o Vitor, ele mandou mensagem que falou que ele não tá conseguindo entrar na sala. Ele disse que parece que foi excluído do Teams, alguma coisa assim. Aí se tiver como você adicionar ele aí, manda o e-mail dele aí no chat. Ah, tá. Eu tenho que conversar com o Vitor, porque tem um erro nisso aqui. Tá bom. Deixa eu adicionar aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu só fazer essa adição aqui rapidinho. Adicionar membro. Ctrl V. Pronto, voltei. O Vitor foi adicionado aí. Tá tranquilo. Então, pessoal, não existe indentação. O advérbio onde eu não posso usar. Eu não crio tópicos para descrever variável, tá? Como que tem que ficar esse mesmo texto que está aqui em vermelho? Como é que ele deveria ficar? Primeiro, minha equação escrita, pontuação, vírgula ou ponto final, em que faço a descrição tal i são os torques presentes no sistema, i é o momento de inércia e θ, dois pontos, é a aceleração angular da placa. Esse erro sobre equacionamento, sobre descrição de variáveis, 95% dos relatórios têm algum erro relacionado à escrita e identificação de variáveis das equações matemáticas. Então, tomem cuidados com esse processo aí de, nos próximas escritas, né, com essa declaração de variáveis aqui. Bom, um outro problema super grave, tá? Que isso aqui é falta de pensar no que você vai escrever do relatório. A maior parte, uma grande parte das duplas, na verdade, aqui a gente tem um número de trabalhos relacionado a isso, em que o trabalho ele foi mal pensado, ele foi mal dimensionado, o trabalho texto. Vocês não pensaram o que iam escrever, vocês não planejaram a escrita e saíram simplesmente escrevendo. O que acontece? Me resulta um negócio desse daqui, ó. Você tem uma seção ou uma subseção, essa aqui ainda tá grande, em que você tem o título, um parágrafo escrito na subseção, alguns casos você tem equação. Eu tive subseção escrita com uma frase de 2 linhas. Pô, não dá pra você colocar uma frase de 2 linhas como uma subseção. Que frase tão importante é essa que você tem que colocar ela dentro de uma subseção? Isso não existe. Isso é falta de planejamento do texto. Tá? Então, essa divisão, você tem que pensar antes e estruturar o seu texto. Olha, o texto tem essa seção, a seção A, a seção B, e vou fazer o desenvolvimento do meu texto. Agora, sai pegando os tópicos porque não pensa no texto e resulta numa divisão textual ali de seção, de subseção. Aí teve gente que fez subseção. Então, se você pegava a numeração, você estava chegando na 4ª casa de identificação de subseção para identificar uma linha. Um relatório não cabe isso, ele fica sem fluidez. Ele fica completamente sem fluidez. Então, pensem um pouco, porque não dá para ter seção ou subseção com apenas um parágrafo e uma equação, ou somente um parágrafo. Se você vai fazer uma subseção, se você vai fazer uma seção, isso tem que ter um corpo, isso tem que trazer uma quantidade de informações. Tá? Bom, outro problema, referência cruzada. Eu não sei para quem vocês estavam escrevendo, pelo menos uma pá da turma, que quer referência assim, olha, a figura acima, a figura abaixo, com a figura em mente. As hipóteses citadas, que hipótese foi citadas, a referência cruzada existe para dar números às informações e depois você retornar a informação que você quer pelo número que você está indicando. Então, olha o que foi escrito para mim. Com essa figura em mente e as hipóteses citadas e também a equação 2.1, será então modelado o sistema. Aí o cara me coloca uma frase assim:
sabe-se que quando a placa se movimenta, a energia associada a esse movimento. Bom, primeiro, se há movimento, há energia cinética. Então essa frase em destaque, ela não diz nada com nada, além do óbvio. Que para existir energia cinética tem que existir movimento. Então, não é uma frase que nem tinha que aparecer no texto. Segundo, a parte de referência cruzada, que está lá, com essa figura em mente, hipótese citada. Gente, a hipótese estava citada em uma sessão que a pessoa organizou o texto dela. Todas as hipóteses em uma sessão e depois a figura em mente. Pô, a figura estava em cima com o número. Como que isso tinha que estar escrito? De acordo com o diagrama de corpo livre, apresentado na figura 2, hipóteses introduzidas na seção 2.3, ao se considerar a função 2.1, obtém o que ele queria obter lá. Olha a diferença de informação. Vocês estão conversando com quem? Qual é o público de vocês que vai ler o relatório? É um público técnico. Então sejam técnicos para escrever. Olha a informalidade do texto em vermelho. Isso não cabe, gente, para aluno de sexto período. Sim, Nathan? Só uma dúvida. Você falou, tipo assim, com a imagem acima, com a imagem abaixo e tal. Se eu falar essa expressão e a imagem estiver imediatamente acima ou imediatamente abaixo, tá errado? Tá errado. Você não tem garantia nenhuma que a sua imagem está acima, que a sua imagem está abaixo. Você tá fazendo isso no LaTeX para mim. O LaTeX põe isso, de repente, numa outra página. Se você tá com número na sua figura, usa o número. Entendi. Isso aí tá errado. Isso não existe. Figura acima. Pra cima você tem um monte de figura. Pra baixo você vai ter um monte de figura. Mesmo que você só tenha uma figura no seu texto. A referência cruzada tá lá para ser usada. Isso não existe. Tá, Nathan? Não interessa quantas você tem e se tá logo imediatamente antes ou depois da figura e o texto, né? Outra coisa que dificulta demais, tá? A leitura e interpretação do texto. As equações matemáticas. Operação de produto você não indica no equacionamento. Então um monte de gente saiu colocando pontinho para mim para mostrar que existia um produto entre duas variáveis. Aí pensa só num problema. A equação diferencial que nós vamos chegar do sistema Fanplate já é uma equação diferencial grande se você expõe ali todas as variáveis e constantes envolvidas no processo. Então, se você escreve ela apresentando todas as variáveis, ela fica uma expressão extensa. Dependendo da forma como você declara, provavelmente, colocando todas as variáveis, há a possibilidade dela não ser alocada em uma única linha. Você tem que fazer a quebra de linha para conseguir escrever. Aí, você me sai colocando os pontinhos entre cada variável. Isso torna a leitura, gente, uma tristeza. Se é variável e é produto, escreve AX, pronto. Se AX não for uma variável e tiver declarado no texto, qualquer pessoa que pegar vai saber que o A está multiplicando o X. Então, dispensa o pontinho aí. Tá? É para simplificar a leitura, é para tornar o negócio mais visual, mais direto. A operação a gente não representa. Uma variável vezes a outra, você não precisa de ter o pontinho ali no meio, não. Só complica a leitura da equação. Formalidade do texto. Uma vez que nós estamos falando de texto técnico, sejam formais. Olha o que o sujeito escreve para mim. E a função de transferência tem a seguinte cara. Bom, função de transferência agora tem cara. Esse é o linguajar, essas são as palavras para estar no relatório técnico. Aí anota, vai lá embaixo, tira 1, tira 2, e é o professor que é sacana. Não, olha o que está sendo escrito. Isso não é um relatório técnico, isso não é frase para estar no relatório técnico. Existe um formalismo para o texto. É preciso respeitar esse formalismo ou vocês não estão fazendo um relatório técnico. Isso aqui não cabe. Bom, a função de transferência é dada por... Pronto, põe a equação. Claramente
Até adjetivo a gente tem que tomar cuidado com qual adjetivo a gente vai usar num texto técnico. Maior, menor, bom, ruim. Isso tem que ser usado com muito cuidado para ter um casamento entre as duas informações do que você está comparando. Se não, um adjetivo, muito, pouco, ele perde completamente o sentido e estraga o seu parágrafo, estraga o seu texto. Então, é preciso ser cuidadoso na escrita do texto. Isso aqui é uma coisa incabível para um aluno de 6º ano me pôr uma frase dessa no relatório. Então, sim, as notas foram terríveis, mas por uma série de erros que os relatórios têm. E eu estou demonstrando isso aqui para vocês. Bom, essa questão aqui eu também chamei a questão de referência cruzada para tabela, figura e equações. Nós temos um modo correto para fazer essa citação, que aí um monte de gente comeu barriga, esse erro aqui em todos os casos. Eu estou tratando de 2 problemas aqui nesses exemplos e eu tive erros aqui das mais diferentes formas. Bom, como que eu faço referência cruzada para tabela, figura, equação, seção, capítulo? Tudo tem número, então tudo eu posso usar referência cruzada. Como que eu vou fazer isso? Bom, tabela, figura, capítulo, seção. Tudo isso daí, o que você tem que fazer? Você começa a fazer a citação escrevendo a palavra em maiúsculo. Então você está lá, ó, a tabela 1, a tabela é escrito com letra maiúscula. Começa com letra maiúscula. Deixa eu ver quem está chamando aqui no chat. Já foi, beleza. Bom, então vamos lá. Olha aqui, os dados utilizados para a simulação de sistemas são apresentados na tabela abaixo. Abaixo, acima, para referenciar alguma coisa, não existe no texto técnico. Então, os dados utilizados para a simulação de sistemas são apresentados na tabela 1. Não interessa onde a tabela 1 está na estrutura do seu texto. Tá? Então, tabela. Observa que tabela, a primeira letra é maiúscula. Teve gente que fez isso para mim? Fez, mas aí escreve tabela, escreve figura com letra minúscula, não dá atenção para isso. Então, tem que dar atenção para isso. Conforme pode se verificar na figura acima. Já falei, isso não existe. Conforme pode se verificar na figura 5. Conforme pode se verificar na seção, conforme introduzido na seção 2.1. Não tem problema. A seção vai começar com letra maiúscula, igual se eu estivesse citando ali uma figura, se eu estivesse citando uma tabela. Mesma coisa para capítulo. Equação, tá? Normalmente a gente não precisa citar a palavra equação. Eu posso citar simplesmente um número, fazer a referência só pelo número. Então, olha lá, ao substituir a equação 2.8 em 2.4, é obtido a equação da força de arrasto. Não. Ao substituir 2.8 em 2.4, obtém-se. Pronto, põe a equação ali. Na descrição das variáveis, você vai falar lá, ó, FA é a força de atrito. Então pronto, você sabe que aquela equação está calculando a força de arrasto. Ó, a força de arrasto, não falei força de atrito, está calculando a força de arrasto. Então se o FA lá é para a força de arrasto, pronto. Você já explicou. O leitor consegue entender que aquela fórmula calcula a força de arrasto. Outro detalhe, apenas na referência cruzada de equação, o número é escrito entre parênteses. Tabela, figura, capítulo, seção, o número aparece sem estar dentro do parênteses. Olha aqui, ó, tabela 1, figura 5, o parênteses não acompanha o número, tá? Sim, Natan. Ô Lucas, o seguinte, estava pensando aqui. Vamos supor que na equação 2.8 eu citei que FA é minha força de arrasto. Aí na equação que se segue, da junção de 2.8 com 2.4, FA aparece. Ele já foi explicado para trás no texto, Natan. O FA tem que ter sido surgido atrás. Não, sim, né? Fala tipo assim, na nova junção, eu tenho que falar de novo que é FA não, né? Não, se o texto FA já apareceu lá atrás, ele já falou. O cara vai ter que ler o seu texto e achar o que é FA. Ah, não, tudo bem então. Você só explica a primeira vez que a variável aparece.
Se apareceu, você juntou 2.8 com 2.4 e surgiram novas variáveis, a nova variável você identifica quem é. Se não surgiu nova variáveis, lógico, estou falando nova aqui de acordo com o que você vem escrevendo. Se já explicou lá que o FA é a força de arrasto, pronto. Tem uma equação ali que resultou da substituição de 2.8 em 2.4, que é aquilo ali. Pronto, você não tem que explicar nada. Ok? Beleza. Ó, ainda... Opa, peraí. Ainda assim, se precisar usar a palavra equação no texto, a palavra equação tem que começar com letra maiúscula. Então, de acordo com a equação 2.5, o torque é o produto, né, entre a distância medida entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força pelo módulo da força. Então, eu expliquei uma equação aqui. O que uma equação está fazendo? Que eu expliquei, no caso aqui, a equação 2.5. Então, eu estou me referindo à equação. Eu queria que a palavra equação aparecesse. Então, eu tenho que escrever equação começando com letra maiúscula. Bom, gráfico. Gráfico também foi um deus nos acudas. Por quê? Gráfico, gente, as informações têm que estar reunidas. Teve gente que eu vou pegar esse caso aqui, se fosse para a pessoa me apresentar esse resultado. Teta, ponto e U. O cara gerou para mim 3 gráficos distintos. Então eu tenho figura 1, figura 2, figura 3. Como que eu vou comparar? Como que eu vou usar essas informações plotadas, sendo que uma curva depende da outra? Como que uma curva depende da outra? No instante 1 segundo eu dei o degrau. É no instante 1 segundo que eu tenho que analisar isso e isso. Então eu tenho que traçar uma reta aqui para ver o que está acontecendo com o meu sistema. Pelo menos para facilitar a minha vida. Se cada informação vem separada numa figura diferente, para o leitor e para a gente fazer uma leitura, gente, em interpretação gráfica, é super difícil que você começa a supor. Porque aí o cara vem e põe essa figura numa escala de tempo, essa aqui noutra escala de tempo, essa aqui noutra escala de tempo. Poxa vida. Não dá, as informações têm que estar reunidas. Aí tinha aquela questão lá nas práticas, que você gerava para mim a... Fazia ali expansão de Taylor truncada na primeira derivada e fazia expansão de Taylor truncada na segunda derivada. Aí o cara me plota 3 curvas. Teve gente que plotou 3 curvas separadas. Então, como que eu vou comparar uma curva com a outra? Sendo que a diferença é mínima ali entre uma curva e outra. Tá dando um offset para cima ou um offset para baixo bem pequeno. Outros, vai lá e me plota 3 curvas. Uma amarela, uma azul e uma verde. Mas não fala o que é cada curva. Como que eu vou avaliar um gráfico se eu não sei o que está sendo plotado? Não é possível, o trem não tem legenda. A legenda, não precisa vir aquela legenda aqui no canto, tá? Dentro do gráfico. Você pode fazer uma legenda aqui na legenda da figura. Resposta temporal do sistema em que a curva contínua azul é o sistema não linear, a linha contínua amarela é a aproximação de primeira ordem e que a linha verde contínua é o modelo obtido pela segunda derivada lá da expansão de série de Taylor. Então, a legenda, ela pode vir no texto da descrição da figura. Mas precisa ter legenda em algum lugar. Ou o cara não me coloca referência no texto, ele não me coloca referência na figura, eu tenho 3 curvas para analisar e o que é cada curva. Até você, se eu der o texto hoje, que já tem 15 dias, pouco mais de 15 dias que você me entregou, muitas vezes você não vai se lembrar e ter certeza do que cada uma daquelas cores representa. Você que é o autor, imagina eu que não fiz o texto. Então tem que ser claro. Mais problema ainda de gráfico. Um monte de gente, tá? Isso apareceu em mais de um trabalho. O cara me faz bonitinho. Subplot 1, subplot 2, subplot 3. Mas aí, em vez de ir lá e aumentar a janelinha que o Spider gerou, não. A janelinha do Spider estava pequena. Então, esse gráfico 2, ele começa a sobrepor o gráfico 1. O gráfico 3 começa a sobrepor o gráfico 2. Aí eu perco informação. O que adianta você plotar 3 coisas se um está sobrepondo o outro? Então, tem que ajustar o tamanho da figura lá
que é só arrastar a janelinha ali para acertar o tamanho da figura, antes de gerar a figura lá, seja EPS, seja JPEG, seja PNG, para colocar no relatório. Além disso, ainda em gráficos, teve gente que no computador eu mal conseguia ler os eixos dos gráficos. Por quê? A fonte era tão pequena que mesmo eu tendo o recurso do zoom, estava difícil de compreender o que o eixo ali estava aqui trazendo. Se era θ, se era θ ponto, se era U, se era outro valor qualquer que estava sendo plotado. Então, tenho que olhar, tem que estar legível, que se os números não tiver legível, se a variável não tiver legível, se a unidade não tiver legível, novamente, como que se avalia um gráfico? Isso não é possível, tá? Então, tem que tomar cuidados com as imagens, porque muitos resultados de vocês aqui na disciplina vão ser representados por um gráfico. Se o gráfico está mal feito, como é que eu vou analisar e vou avaliar o trabalho que vocês fizeram? Não é possível. Então, vamos tomar cuidado com essa geração e escolha das imagens aí. Que uma imagem... deixa eu só voltar um detalhe aqui. Às vezes, pessoal, vocês vão ter que comparar. Em muitas práticas, vocês vão ter que comparar. Seja aqui em análise, ou seja em teoria de controle, ou seja em controle digital, que são as próximas disciplinas que vêm aí. Então, você vai ter que plotar. Olha, essa curva representa um modelo, essa curva representa outro modelo. Às vezes, o comportamento dinâmico dessas curvas é muito próximo. Então, com um gráfico da forma como está aqui, muitas vezes uma curva está tão próxima da outra que eu não consigo diferenciar como está o gráfico aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e selecionar uma região do gráfico e criar dentro da própria imagem uma janela de zoom, mostrando a diferença, porque a gente quer ver a diferença entre uma e outra. Então você precisa de proporcionar para o leitor uma janela de zoom para que ele realmente veja que há diferença entre a dinâmica de um sistema e outro, entre um modelo e outro. Isso é necessário. É aqui que você vende o seu resultado. Então, se o resultado não está claro, você não vai ser bem avaliado. Alguns de vocês aí devem se lembrar do professor Rony Sandro Vieira, né, que foi professor de matemática aqui no Cefet por muito tempo, e hoje foi lá para o IF do Espírito Santo. Ele tinha uma frase espetacular, que dizia o seguinte: a prova, tá, ou atividade avaliativa, ela é a oportunidade do aluno mostrar o que ele sabe. Então, você tem que mostrar os seus resultados. Você tem que mostrar onde estão os seus resultados, como você chegou nos seus resultados. Isso é importante, porque eu estou avaliando o seu desenvolvimento. Eu não estou avaliando se a equação final sua está certa ou está errada, principalmente num trabalho desse de modelagem. Aí, vou voltar. Teve relatório lá que o cara chegou para mim na equação diferencial do sistema fanplate em meia página. Em meia página, com duas equações, ele conseguiu chegar na equação diferencial. Bom, não dá, né? O sistema ele é complexo, há um monte de considerações ali da mecânica, da física, né, a serem levadas em considerações. Então, e aí? Não dá para em meia página falar que você fez uma modelagem do sistema fanplate. Isso é meio absurdo. E por que eu estou chamando a atenção? O sistema fanplate, eu conheço o sistema. Eu sei perfeitamente como é que ele funciona, quais etapas vocês pularam, quais etapas vocês não pularam. Só que no dia 13 de março agora, vocês entregam o primeiro trabalho de modelagem. Cada dupla propôs para trabalhar um sistema diferente. Eu não conheço todos aqueles sistemas. Tudo bem. Sei que ele vai dar um sistema de quarta ordem, sei que ele vai dar um sistema de terceira ordem, sei que ele vai dar isso, sei que ele vai dar aquilo. Mas o passo a passo da modelagem de cada sistema desse, eu não conheço. Se vocês não forem claros para mim na escrita desse texto, em deixar claro como que você sai da equação 2 e chega na equação 3, uma vez que houve uma operação matemática ou que houve
alguma consideração física nesse processo, eu não vou conseguir entender. Se eu não consigo entender, vocês não vão ser bem avaliados. Então, tem que ter uma sequência lógica, didática, para que qualquer leitor consiga compreender o que está sendo feito. Tá? Diga, Eduardo. Professor, no caso sobre isso, a gente tem que... qual o grau de especificação que a gente tem que fazer? Por exemplo, digamos que temos que derivar. Basta colocar derivando a equação, tananã, resulta... O Eduardo, vai depender muito da situação. A sua colocação ela é super importante. Vou dar um exemplo do que aconteceu nessas atividades que foram resolvidas aqui. Teve gente que não falou nada para mim nas preliminares. Por exemplo, da expansão de série de Taylor. Então, a expansão de série de Taylor não estava nas preliminares ali na sessão de revisão de métodos. Aí o cara vem fazendo. Chega um momento da prática que você tem que fazer expansão em série de Taylor. Aí o cara não entra com informação nenhuma sobre o que é a expansão em série de Taylor e fala que o resultado é esse. Ok? Se você não falou nada sobre expansão de série de Taylor, que era o caso desse trabalho, o que você espera? Olha, a expansão em série de Taylor é a derivada parcial. Então, você começa com a derivada parcial, escreve ali a equação, monta a equação das derivadas. Então, olha, eu estou derivando aqui em função de x1, estou derivando em função de x2, estou derivando em função de u. Ok? Mostrando lá qual é a função que você está fazendo. Quebra a sua equação, na linha de baixo você põe o resultado. Então, você mostrou que você partiu da equação de derivada, qual era a equação da derivada que você fez, e o resultado é esse. Ou, se você lá atrás apresentou e introduziu a derivada, a expansão em série de Taylor, e essa equação da derivada está lá, então você pode falar assim, olha, usando a equação, cita o número da equação, para a função f tal, derivando em função desse estado, o resultado é esse daqui. Você não escreveu nesse momento novamente aquela parte das derivadas, porque ela já estava escrita em um momento, mas o seu resultado, você está indicando no texto que ele partiu da solução daquela equação lá atrás. Ficou claro? Então, Entendi. E isso é relativo da sequência do texto que você vem fazendo, do que você colocou no seu texto. Bom, orientações para escrita de relatório, tá, gente? Primeira coisa é pensar o que vai ser escrito e como vai ser escrito. É meio que montar uma estruturazinha ali, olha, eu tenho que começar. Para esse relatório aqui, guia de prática 1 e guia de prática 2, o que era necessário estar na revisão dos métodos? Expansão em série de Taylor, transformada de Laplace. E o resto? O resto era conceito muito básico que um aluno de sexto período ou uma pessoa que está lendo um relatório de controle deve saber. A não ser que o cara é de uma área. O cara é engenheiro elétrico. Ele não sabe nada de mecânica? Ok. Vou precisar do teorema dos eixos paralelos? Vou. No meu desenvolvimento do modelo, eu falo, olha, usando o teorema dos eixos paralelos, temos isso daqui e põe uma referência. Que se o cara não souber o que é o teorema dos eixos paralelos, tendo a referência, ele vai lá estudar e aprender o que o teorema dos eixos paralelos fala, o que ele faz. Então, nesse relatório, para revisão de métodos preliminares ali, era a expansão em série de Taylor e a transformada de Laplace. E o resto? O resto é conceito básico. Ele tinha que só ser citado ao longo do desenvolvimento matemático ali que vocês fizeram para chegar na equação diferencial lá do sistema Fanplate. Bom, uma vez que eu já tenho isso, então eu estruturei a seção de métodos. Agora, como que eu vou ter, tá? Que aí também foi uma bagunça geral nos relatórios. A pessoa me começa, então beleza, resolvi o problema da revisão de métodos. Vou partir agora para o desenvolvimento. Aí você começa lá, modelagem do sistema Fanplate. Essa é a terceira seção do relatório. Aí o cara começa fazendo, olha,
considerando a força de atrito. Aí o cara faz uma descrição do sistema, começa a analisar a força de atrito. No meio do caminho, o cara começa a fazer substituição de variáveis para o problema que ele está tratando, retorna para o desenvolvimento da modelagem, faz mais substituição de parâmetros, para depois, lá na frente, chegar num resultado em que, em alguns casos, o cara ainda não me apresenta a equação diferencial para o sistema. Não para o sistema que foi pedido. Então, se você está fazendo a modelagem ela vale para qualquer tamanho de sistema, desde que o sistema seja daquele jeito. Uma placa móvel, um ventilador, e o ventilador vai soprar na placa. Não interessa se aquela placa que está movendo pesa 5 gramas ou se ela pesa 1 quilo. Se o ventilador vai mandar vento a 1 metro por segundo, ou se ele vai mandar vento a 100 metros por segundo. Então você pode fazer todo o desenvolvimento, que seria a parte de modelagem, a parte da linearização, da expansão em série de Trey, a transformada de Laplace, você poderia resolver isso tudo ali dentro de modelagem, uma seção 3, que seria estruturar o seu relatório. Então, olha, aqui eu desenvolvi, estou mostrando como que é feito. Isso aqui é um caso genérico. Nos resultados, eu estou olhando para esse sistema aqui. O sistema que eu estou olhando tem essas constantes e esses parâmetros físicos. Então, ao substituir esses parâmetros na equação 10, que fala para mim da equação diferencial, eu tenho que esse sistema aqui que eu estou olhando, ele me dá essa equação diferencial. Põe para mim um resultado numérico. Bom, do mesmo modo, substituindo esses parâmetros na equação 15 e 16, eu tenho a aproximação da expansão de série de Trey de primeira e de segunda ordem. Me dá essa função e me dá essa função. Bom, não dá para eu aplicar a transformada de Laplace, é obtida substituindo esses parâmetros da tabela 1 lá na equação 18, que resulta para mim nisso daqui. Pronto. A maior parte dos relatórios, na verdade, eu acho que só dois relatórios de G1 e de G2 me apresentaram as soluções numéricas das funções de transferência que eu pedi. O resto está de forma genérica. Não é o que está solicitado na prática. Eu especifiquei o sistema. Eu quero um resultado numérico. O genérico tem o seu lugar, mas é preciso finalizar num resultado numérico. E um monte de gente não fez isso. Então, isso está relacionado com o quê? Com essa questão. Isso que eu falei, gente, tem a ver com esse tópico 3 aqui. Ó. Se houve desenvolvimento, faça usando apenas as variáveis. Então, se você está modelando, segue modelando. Lá no final, no resultado, você substitui numericamente. Porque se você substitui antes, você deixou de ter uma modelagem e passou a ter um resultado. Quando você entra com os parâmetros físicos, você está especificando para um sistema específico e não para um tipo de sistema. Sim, Anderson. Ô, Lucas, em relação a essa questão do resultado numérico, por exemplo, eu falo que minha equação final é 3 constantes que multiplicam umas variáveis. E aí eu mostro na tabela que essas constantes valem 9, 13 e 2, por exemplo. E isso é suficiente? Não. Se é para resultado, a minha equação, a minha função de transferência é essa aqui, é a função numérica. É a função escrita. Você não vai lá no livro do Dorff e ele te fala assim, ó, esse sistema aqui tem esse e esse parâmetro. Não, esse sistema tem essa função de transferência. É a função numérica. Quando você está tratando de parâmetros, Anderson, que é o caso que a gente tentou aproximar lá daquele sistema do laboratório, você não está fazendo de algo genérico que está aí em outros laboratórios. A gente sabe qual é o sistema, os valores especificados. Então, para aquele sistema, ele tem uma função numérica. Você pode até usar essa questão da modelagem e deixar uma resposta genérica. Mas, para os relatórios aqui, você tem que ter a solução numérica. Eu estou pedindo para o sistema fanplate especificado, que eu especifiquei todos os parâmetros. Então, você tem que dar uma expressão numérica mesmo. Ok? Ok. Beleza. Então baixa a mãozinha aí pra mim. Então, ó, isso aqui tem a ver com o que eu acabei de falar, o item 3. O que o Eduardo me perguntou tem que mostrar de onde você está partindo para mostrar onde você chegou. Não é só mostrar o resultado final.
É o exemplo que o Eduardo me perguntou ali agorinha mesmo. Então eu preciso mostrar, lembrar lá das derivadas lá da expansão em série de Taylor. Uma vez que foi finalizada a etapa de equacionamento, use referência cruzada e substitua os valores numéricos e apresente o resultado obtido. Foi o que eu acabei de explicar para o Anderson. Então, cheguei na minha solução genérica, vou agora olhar para o problema. O meu problema tem esses parâmetros. A solução, uso referência cruzada e falo, olha, meu resultado é esse, esse e esse. Pronto. Resolveu. Objetivo direto foi lá, ó, sem ter que repetir tudo o que foi feito lá durante a modelagem. Porque na modelagem você explicou como aquilo foi obtido. Agora você fala, olha, para esse caso aqui a função de transferência é essa. Para esse caso aqui, a expansão em série de Taylor truncada na primeira derivada é essa. E acabou. Certo? Bom, inclusão de gráficos, eu já falei tudo sobre inclusão de gráficos, a questão de colocar em uma mesma figura, você tem que colocar os estados, o sinal de entrada. O objetivo do gráfico é comparar, então, respostas, né, de funções diferentes deve estar no mesmo gráfico. Dependendo da situação, eu preciso criar uma janela de zoom dentro do meu gráfico. Tem que ficar atento às escalas das fontes, nos eixos, ver se não está tendo sobreposição de um gráfico sobre outro. E isso aqui também é outra coisa. Se eu coloco uma figura, tem que ter uma argumentação dessa figura no texto. A figura por si não diz nada. O que diz é o texto. A figura auxilia o texto. Aí teve gente que pegou um resultado, simulou, coloca o resultado, tá. Não escreveu uma frase sobre o gráfico. De que me adianta aquele resultado lá então? De que me adianta aquele gráfico? Você não comentou nada sobre o gráfico, o que eu vou avaliar? Então, se tem uma figura, eu preciso trazer essa figura para o meu texto. É isso que tem que fechar. Então, organizem-se. Lembre desses 9 itens aqui para as próximas atividades. Sábado que vem, dia 3, vocês têm que me entregar o segundo relatório. Já comecem a fazer pensando nessa estrutura. Por favor. Sim, Natan? Ô Lucas, no tópico 2 aí, você falou desculpa, sobre a revisão de métodos. Você tinha comentado que, por exemplo, conceitos básicos de mecânica não aparecem. E nesse trabalho, o que apareceria seria Laplace e Taylor. Sim. Tem como você explicar um pouco melhor o que seria a revisão de métodos? Que eu acho que eu fiquei confuso nessa parte. Ô Natan, o objetivo aqui na revisão de métodos é revisar métodos. O objetivo desse trabalho aqui é teorema lá da mecânica, é teorema de eixo paralelo, é força de arrasto, é alguma coisa desse tipo? É isso que você está estudando? Ah, tá. Não é. Isso é um conceito que você usa no seu desenvolvimento. O que é método que você está usando no seu trabalho? O resultado disso aqui tudo não é aplicar expansão em série de Taylor, não é aplicar transformada de Laplace. Esses conteúdos não são os conteúdos novos para o nosso momento, na nossa disciplina. Uhum. Então são esses que tem que estar lá nos métodos. Tá, acho que entendi. Mas lembre-se, tá, Natan? Falei de teorema, falei de força, teorema de eixos paralelos, falei de força de arrasto. Eu tenho que deixar uma referência. Que se o leitor não tiver conhecimento sobre esses conceitos que eu estou colocando, ele vai ter uma fonte para o sujeito ir lá e olhar o que é aquele conceito. No caso, todos esses conceitos deveriam estar na parte da modelagem do trabalho. É, porque você fala assim, olha, usando... ou você pode falar, numa frase, você fala lá o que é a força de arrasto, onde ela se aplica, e já ataca a equação. Pronto. Depois eu vou precisar do eixos paralelos lá para colocar a massa concentrada num ponto só. Beleza. Falou, usando o teorema dos eixos paralelos, cita onde está esse eixo paralelo, nós temos que o centro de massa é dado por isso aqui. Pronto. Porque aí o cara vai lá, coloca o que é a descrição do teorema e coloca a equação. Isso não é um objetivo. Isso foi só um suporte para você chegar no seu modelo. Viu a diferença? Sim, sim. Então, beleza. Então, deixa eu terminar aqui, senão não dá tempo de eu falar da prática de hoje. Pessoal,
Só antes de falar da prática, estou fazendo a devolução dos relatórios agora à tarde. A devolução será feita por e-mail, porque eu não consigo devolver o texto comentado pelo Teams. As notas vão ser entregues pelo Teams e serem colocadas lá no SIGA. E o comentário, tá? O comentário de avaliação sobre o seu texto, o comentário geral, ele está no comentário sobre o título. Então, na primeira página ali do seu relatório, tem um título do relatório. No relatório eu coloco, olha, do guia 1 deixou de fazer isso, isso aqui está mal feito. No guia 2 deixou de fazer isso, isso aqui está mal feito. Comentário geral sobre o texto, a nota que você tirou no texto e a nota que você tirou no conteúdo. Tá? Justamente já com a sua nota final ali no final da história. Lembrando, tá? Isso é importante falar. Português, eu olhei um monte de coisa. Não é só erro de ortografia, é concordância, é tempo verbal, é se uma sessão foi escrita como ela deveria ser escrita. Então eu olho tudo. Vai muito além de erros de grafia, erros de português. E o texto como um todo é o que você me entregou do que eu queria das práticas ali do ponto de vista técnico. Houve discussão técnica, não houve, chegou nos modelos que foi pedido, não chegou, os gráficos estão lá, não estão. Então, a avaliação ela é feita dessa forma. Ok? Qualquer dúvida, qualquer discordância em relação à correção, favor me procurar para a gente rever, tá? Se tiver lógica a sua argumentação, eu revejo a nota sem problema algum. Então, se tiver alguma dúvida em relação à correção, marca um horário comigo, a gente conversa e a gente rever, tá bom? Prática de hoje, sistema subamortecido. Qual é a diferença em relação à prática semana passada? Semana passada o sistema era super amortecido. Ele converge diretamente para o ponto de operação sem oscilar. O sistema subamortecido, quando eu realizo um procedimento de estimulação ao degrau, à entrada degrau, ele me dá uma resposta similar, tá? Parecida, com essa resposta característica que a gente tem aqui na figura 2. Uma vez que eu tenho essa imagem da figura 2, eu tenho alguns parâmetros, como por exemplo o tempo de subida, TR, o instante de pico, TP, o máximo overshoot ou o máximo sobressinal, o critério de acomodação aqui, seja ele 5%, seja ele 2%, tá? Definido aqui o tempo de acomodação, TS, que é possível relacionar essas informações gráficos com as informações características do sistema. Quais informações características do sistema? Coeficiente de amortecimento, frequência natural amortecida. Se eu conheço esses parâmetros, deixa eu mudar aqui agora para o guia da prática. Aqui. Então, o sistema subamortecidos, a introdução é a mesma. A diferença está aqui, tá? Na equação 3. Aqui a gente tem um sistema superamortecido com atraso. Ele tem um coeficiente de amortecimento e uma frequência angular. Esse sistema 3 aqui, na verdade, ele é reescrito. Reescrito como? Reescrito conforme apresentado aqui na equação 4. Então, a partir da equação 4, eu faço todo um desenvolvimento teórico em que eu explico cada uma dessas variáveis que aparecem tanto na equação, tá? Então, eles têm aqui a explicação dessas equações, como tem também a explicação das variáveis e parâmetros que estão sendo plotados aqui no gráfico. Isso está aqui, ó. Aí você tem tempo de subida, quem que ele é, como que ele é definido, o instante de pico, quem que ele é, como que ele está definido, e está assim para os principais parâmetros ali que a gente tem. Então, uma leitura com cuidado da seção 3, acho que vocês não vão ter problema nenhum em entender quais parâmetros estão sendo pedidos. O que eu quero na prática de hoje, para esse sistema subamortecido? Bom, considerando ainda o sistema em estudo, que agora é o fanplate, possua dinâmica determinada pela mesma equação que vocês simularam semana passada, com as mesmas constantes, os mesmos sinal de controle. A única diferença está aqui. A massa que vocês simularam para mim de placa na semana passada era uma massa de 5 gramas. Eu passei a massa agora da placa para 100 gramas.
Essa é a diferença. Mudei a massa do sistema, eu mudo os polos de malha aberta do sistema. Mudei os polos, eu mudo a resposta de transitório do sistema. Então, a única alteração do código de semana passada para o código dessa semana é essa massa aqui que vai de 0,055 gramas para 0,1. Só isso é suficiente para gerar todo esse efeito na resposta transitória quando eu dou o degrau. Ok? Bom, então vamos lá. Prática de hoje. Todo mundo trabalha para mim na posição de 50 graus, tá? Todos vão trabalhar no ponto de operação de 50 graus. Então, a placa vai parar em 50 graus. Então, repete aquele processo, determina o sinal de controle ali para manter o sistema em 50 graus. Considerando o sinal que foi calculado no item 1, vai gerar para mim um degrau, apenas um degrau, e o degrau ele vai ser calculado conforme equação 18, em que o sinal de controle no degrau vai ser equivalente a aumentar em 20% o sinal de controle para 50 graus. Ok? Feito isso, vocês vão gerar para mim um gráfico, que é a resposta temporal desse sistema, lógico, só para um degrau. Plotar para mim as curvas envoltórias para a curva de resposta ao degrau unitário. Mais informações sobre curva envoltória, gente, isso está lá no livro do Ogata, tá? É uma curva lá que você vai plotar só a exponencial utilizando os parâmetros do sistema. A partir da análise gráfica que foi obtida aqui no item 3, você vai tirar para mim todos esses parâmetros que a gente tem aqui. Tempo de subida, instante de pico, máximo V-chute, tempo de subida, tempo de acomodação. Aí você vai conseguir chegar nos parâmetros do sistema, que é a frequência natural amortecida, coeficiente de amortecimento, a constante de tempo do sistema, a frequência natural do sistema. Então, todas essas informações saem a partir desse gráfico, usando, claro, as devidas equações que estão apresentadas nos textos aqui, nessa parte introdutória do texto. Então, uma vez que você tem esses parâmetros, é possível obter, então, uma função de transferência para o sistema, que ele tem uma função de transferência com a cara desse sistema 4 aqui, ó, dessa equação 4. Então, vocês vão chegar nesse resultado final aqui, ó, na equação 4. Só a única diferença é que vocês vão substituir. Você vai ter zeta, você vai ter ômega n, você vai ter o k. Substitui os valores ali. Você chegou na função de transferência para esse sistema amortecido, operando na posição angular de 50 graus. Bom, valide a resposta do modelo. Vocês já fizeram na prática passada. E avalie o tempo de acomodação com os critérios de 2% e 5%. No texto lá de informação, eu explico esses dois critérios e como que eles são definidos. E calcular para mim os polinômios, as raízes, né, do polinômio característico do modelo. Então, vocês vão calcular para mim as raízes e fazer e avaliar, né, juntamente ali com uma análise, se essas raízes são características ou não de um sistema subamortecido. A discussão deve ser nesse ponto, sob essa perspectiva. E lembrar de comentar os códigos, que os códigos da prática passada, prática 3 e dessa prática vão ser entregues para mim junto com o relatório. Pessoal, dúvidas sobre a prática? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Antes de liberar vocês aqui, só chamar a atenção para uma coisa. Corrigindo agora as atividades, né, em guia 1 e guia 2, pude observar que algumas duplas não implementaram os guias de prática no tempo dado. Deixou para fazer isso no último dia. Qual é o resultado? A pessoa não consegue implementar as práticas, sanar as dúvidas e escrever relatório de última hora. Então, usem melhor o tempo. Não deixem para resolver e implementar a prática no último minuto. Porque teve relatório que ficou horrível, porque eu vi
claramente que a pessoa desenvolveu o trem ali, é para entregar às 6 horas, começou a fazer 1 ou 2 dias antes. 1 ou 2 dias antes, dividindo o horário com outras disciplinas. Então não tá. Façam a coisa no devido tempo. Senão depois o tempo vai faltar. Você não consegue tirar dúvida, você não sabe qual é o problema que vai dar, você não consegue escrever o texto e vai entregar qualquer coisa. Entregar qualquer coisa implica numa nota ruim. Porque os relatórios serão novamente corrigidos. Vocês vão ver como que foi feita a correção. Isso é muito claro lá nos relatórios quando eu realizar a integra. Diga, Natan. Nesse relatório que a gente vai ter que entregar no próximo sábado, a gente não vai precisar fazer a modelagem de novo, né? Porque a modelagem você já nos deu. Sim. Ah, não, então perfeito. A etapa de modelagem a gente encerrou ela nesse espaço do que eu entreguei agora. Pessoal, então vocês estão liberados. Agradeço a todos. Próxima semana a aula ela é de dúvidas, plantão de dúvidas. Então quem tiver com prática implementada, tá? E não conseguir resolver ou tiver com dúvidas sobre algum aspecto, eu estarei disponível aí na próxima quarta-feira para tentar esclarecer aí as dúvidas, ok? No mais, aí vocês estão liberados. Abraço, até a próxima semana. Ô, Lucas, a dúvida que eu tinha comentado com você no início da aula é uma questão conceitual bem rápido. Tem problema de perguntar agora? Ô, Anderson, não tem não, pode perguntar. É porque assim, a gente tem um modelo, só que como a gente está fazendo uma identificação de caixa preta, a gente tem que fingir que não tem esse modelo. Em que aspectos que eu pergunto isso? Por exemplo, eu tenho que calcular o sinal de controle para mandar meu sistema 3,5 graus para cima e para baixo. Eu posso utilizar o modelo para calcular esses 3,5 graus? Além disso... Vamos por partes. Nessa primeira parte, sim. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente está no ensino remoto. Se você estivesse dentro do laboratório, você começa aumentando esse sinal de controle na prática. Lógico que em passos bem pequenos, tá? Até você fala assim, olha, eu preciso que minha planta vá lá para 45 graus. Você ainda não tem informação nenhuma para isso. Você vai na malha aberta. Então você coloca lá 10% de potência no ventilador. Ele foi para onde eu queria? Não. Põe lá 15%. Ele foi para onde eu queria? Não. Coloquei 35%. O sistema foi lá onde eu queria. Beleza. Agora eu preciso... Ele foi para o ponto de operação que eu queria. Agora que ele está lá, na prática você fala assim, olha, vou aumentar aqui agora meio volt, ou vou aumentar aqui 3% do motor. Deu um degrau legal para mim? Não, não deu. Eu vou alterando isso na prática. Como nós estamos... Na prática a gente tem como fazer isso, né? Porque a gente está com o equipamento na mão. Aqui no ensino remoto, nós não temos como fazer isso. A forma de suprir é utilizar o modelo que foi dado. Então, tudo o que você falou, esse calcular o sinal de controle para dar 3 graus, o degrau aí de 3,5 graus, sim, você vai ter que partir da equação não linear que eu dei aqui, dessa derivada que está aqui, né? Da equação diferencial. Então, por esse motivo que você tem que usar ela. Na prática, dentro do laboratório, você não usaria ela, até mesmo porque ela não é conhecida dentro do laboratório. Entendi, beleza. E uma outra questão sobre essa questão de modelo também é se a gente pode tirar a velocidade da simulação ou se pode tirar só a posição. Se a gente precisar da velocidade por algum motivo para fazer algum cálculo. Não entendi. É porque assim, a simulação ela é input-output, né? E a saída ela é só a posição. Aí se a gente precisar da velocidade para fazer algum cálculo, né, a gente utilizou velocidade para achar a inflexão. A gente pode tirar essa velocidade dentro do modelo ou a gente tem que derivar numericamente a posição? Eu não sei onde você vai usar essa velocidade aí, tá? Mas chamo atenção para 2 momentos. Lembra que o U que está indo ali, que está chegando nesse modelo, ele é a velocidade ao quadrado. Ah, não, desculpa, a velocidade que eu tô falando é a velocidade angular. Até do ponto, entendeu? Ah, tá. Ok. O único valor que você conhece da velocidade angular, Anderson, é no ponto de equilíbrio. O único valor que você conhece da velocidade angular ali no caso é no ponto de equilíbrio, que ela tem que ser nula.
no ponto de operação, né? Ou se a planta estiver desligada, que ela também vai ser nula. Em qualquer outro lugar, você vai ter um resultado experimental. Ele não é um resultado seu de partida. Você só conhece a condição inicial ou condição final para esse estado. Então, qualquer outra coisa que você tiver querendo usar esse valor intermediariamente, você está adotando um caminho aí meio estranho. Não é o caminho mais viável, não. Mas se eu quiser utilizar a velocidade angular, eu tenho que derivar ela numericamente, então? Não, aí você não tem modelo disponível. Você não tem essa informação. Você teria que medir. Essa informação ela não é disponível na prática. Ela não é disponível na prática, ela não é disponível na simulação. Ô Lucas, então como que você sugere que a gente encontre o ponto de inflexão do nosso... Gente, se vocês estão tentando achar isso daí por ponto de inflexão, equação não existe. O ponto de inflexão, vocês vão ter que achar esse ponto visualmente no gráfico. O método de identificação que a gente está trabalhando, ele é um método gráfico. Você parte do suposto que você não conhece o sistema. Que se você conhecesse o sistema, você não ia estar aplicando esse método. Então, se você quer achar ponto de inflexão, você vai lá, vai dar um zoom no seu gráfico e fala, olha, eu acho que o ponto de inflexão está aqui. E traça a curva tangente a ele. Ele é um método gráfico. Você não conhece. Você só mede qual é a tensão que você está aplicando no motor e qual é a posição que a placa foi. Você não tem informação nenhuma. Ô Lucas, mas aí eu não posso pegar a posição e derivar por Euler? Não, você não conhece essa informação, Anderson. Mas a gente conhece a posição, aí a gente... Anderson, presta atenção. Se você fizer isso, você não está fazendo o que eu pedi na prática. Você está usando o método de identificação de modo errado. A informação está disponível por conta do ensino remoto emergencial. É um caso excepcional. Se você insistir, ou qualquer outra pessoa insistir em pegar a equação 16 ou equação 7, que estava lá no guia de prático 3, e derivar e usar ela, essa informação não existe. Não, mas a gente não quer derivar a equação, a gente quer derivar o sinal. A gente não tem um sinal no tempo de posição. Aí é método numérico. Sim, é isso que eu tô falando. Eu quero aplicar um método numérico para poder achar a velocidade. Isso. Ok, mas não é o objetivo desse método que a gente está fazendo. Esse método ele é gráfico. Você vai lá e traça uma reta. Pronto, visualmente. Entendi. O objetivo do método é esse. Você tem a curva de resposta? Tem. Vai lá agora e traça nele uma reta. Pronto. Traçou a reta, você vai tirar aqueles parâmetros que você precisa. Por aí acabou. Ficou claro? Ficou sim. Então, sim, só para concluir, não pode então usar a velocidade encontrar o ponto de flexão. Sim. Não, é um método gráfico. Você vai lá e traça uma reta e pronto. Vai ter erro? Vai ficar ruim o modelo? Vai, mas é um método. O que a gente vai fazer? Aí se quer método melhor, vamos passar lá para um Armax, para um RX, para um NX, alguma coisa, para um método mais eficiente. Mas esse método que está sendo proposto aqui, ele é gráfico, ele é visual. A gente tem conceito? Tem. É ponto de inflexão? É. Ok. Então eu vou tentar localizar onde está o meu ponto de inflexão no gráfico. Onde está a minha maior derivada lá no gráfico. E tangencial a esse ponto, eu vou traçar a minha curva. Pronto, acabou. Não tem o que fazer. O método ele é assim. É limitado? É. É falho? É. Mas funciona na prática. Vai precisar de ajuste depois desses parâmetros? Vai. Mas o método ele é assim. Isso não tem como a gente fugir. Aí se você começa a querer dar solução numérica, você começa a querer dar não sei o quê, você está fugindo do que é proposto no método. Entendeu? Aí ficou clara a diferença agora? Eu entendi sim. É porque eu imaginei que a gente poderia utilizar essa questão numérica. Mas não, mas beleza. Teve bom que eu tirei a dúvida, porque a gente tá fazendo tudo errado. E isso daí, tá? Teve gente que... Esse método aí eu dei ele em teoria de controle no semestre passado. Teve gente que fez esse negócio? Fez, mas não é o que o método pede. Esse resultado, ele te dá uma orientação numérica ali, se você souber fazer a avaliação de onde está esse ponto de inflexão aí, tá? Te dá uma indicação.
esse resultado numérico. Até mesmo porque na prática você tem ruído. Aqui a gente não tem ruído. Mas se na próxima simulação eu introduzir ruído, você não consegue usar o método numérico aí da derivada para ir lá e falar onde está o ponto de inflexão. Isso só é possível fazer porque o dado que a gente tem agora, eu não incluí ruído nele ainda. Então, faz o que o método propõe. Achou a curva? Achou. Acho que o meu ponto de inflexão é no meio da curva. Vai lá e traça nela a reta tangente. Pronto. Acabou por aí. Tira os valores que você precisa. É prático. É seguir o simples. Não inventa moda, não. Que vocês ficam perdendo tempo inventando moda, enquanto o método que eu tô dando, ele é muito simples. Aí vocês querem sofisticar para achar que vocês vão chegar num resultado melhor, só que essa sofisticação que vocês estão propondo foge ao método que é proposto. Vocês estão fazendo coisa que na prática não vai ser possível de colocar. Então, vai no básico, traça logo essa reta no gráfico e tira os parâmetros e segue a vida. Sim, dúvida? Não é só... Comigo eram só essas dúvidas mesmo. Beleza. Sim, Arthur. Fazendo a prática, eu tive uma dúvida. O código que a gente vai mandar para você, ele só pode ter os gráficos que a gente utilizou no relatório? Porque, por exemplo, às vezes eu gosto de plotar um gráfico diferente para eu poder me guiar, mais ou menos assim, sabe? Ô, Arthur... Aí, na hora de enviar o código, eu tenho que tirar ele? Ô, Arthur, antes de você me enviar, eu peço que você comente. Porque tem isso que você faz é legal de fazer, deve ser feito mesmo, mas são um monte de informações que eu não tenho. Não tenho porque não está no seu relatório. Sim, então, ela não é necessária para eu avaliar. Então, me envia só o que está no relatório. Comenta lá no seu código, pode deixar inclusive comentado para você não perder o código. E manda, que depois, se você quiser descomentar, você tem ele lá no código. Não precisa nem de gerar uma cópia. Ah, não. Tranquilo, então. Era essa a dúvida. Obrigado. Tá? De nada. Alguma outra dúvida, turma? Bom, obrigado então a todos. Esse tempo a mais que eu fiquei na aula foi para esclarecer dúvida, tá? Não é de aula, só estou aproveitando o tempo. Devolução do trabalho chega aí por e-mail hoje mais tarde. Mais tarde, quando eu digo provavelmente à noite. E espero vocês aí, caso alguém tenha dúvida, na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, boa semana. Qualquer dúvida, me procurem, por favor. Abraço a todos. Tchau.